Boa tarde, gente. Mais um dia aqui de mostra e hoje nós vamos ter três palestras. Primeiramente, a gente vai começar com tecnologia da informação, depois a gente vai ter engenharia têxtil e depois arquitetura e urbanismo. Hoje era para ter também a palestra de nutrição, porém, meio que não vai ser possível a gente ter essa palestra hoje, mas a gente vai remarcar essa palestra, então fiquem ligados no nosso Instagram, porque a gente vai contar tudo por lá. Agora, de princípio, a gente vai ter tecnologia da informação com o Anderson. Então, Anderson, é com você. Boa sorte, vai dar certo. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer que todos que estão aqui nessa palestra, porque se não fosse vocês, nada disso teria acontecendo, e parabenizar os criadores, pois não é todo dia que, tipo, a gente tem uma ideia e alguém dá continuidade a isso. Então, isso que sirva de exemplo para outras pessoas terem mais ideias e criarem mais coisas. Então é isso, pessoal. Meu nome é Anderson Pereira Torres e vou apresentar para vocês o curso de Tecnologia da Informação. Bem, mas afinal de contas, quem é Anderson Pereira Torres, né? Bem, eu faço bacharelado em Tecnologia da Informação, tenho 22 anos, estou no quinto período em tese, quinto período, porque acontece. E por que a escolha do curso, né, de bacharelado em TI? Tudo começou quando fiz o curso técnico do IFRN, Informática para a Internet. E lá meio que eu descobri o gosto da programação em si. Tipo, eu vi a lógica por trás das coisas, eu vi que a TI em si estava muito presente no nosso dia a dia. E como aquilo era muito mágico para mim, era tudo muito novo, entende? Era como se fosse uma criança cheia de curiosidade, querendo saber como é que as coisas funcionavam. E eu pensava, caraca, eu precisava ver mais isso, eu quero ver mais isso. Mas agora vocês me perguntam, tipo, tá, beleza, Anderson, legal, mas como é que você teve essa curiosidade para ver informática para a internet no IF? Basicamente, eu meio que fui no acaso mesmo, foi muita sorte, porque eu pensava, vou escolher o curso assim que eu achei mais legal, e escolhi informática para a internet porque eu pensei que ia ficar o dia inteiro no computador, mas não era bem isso. Apesar que a gente passava muito tempo também no computador. Mas foi tudo muita sorte. Eu gostei do curso logo de início, me apaixonei pela programação e espero viver disso também. Bem, mas agora, o que é TI, né? Tipo, poxa, muito vago realmente. Tipo, eu falei que está presente no nosso dia a dia, nosso contexto, mas eu gostei porque eu peguei uma parte da Wikipédia só para descrever melhor o que é TI. É a tecnologia da informação, TI, é um conjunto de todas as atividades e soluções providas por um recurso de computação. Já deu para ver que aí TI é algo bem genérico, essa descrição. Mas por que disso, né? O que a Wikipédia fala? Tipo, na verdade, as aplicações de TI são tantas e estão ligadas a tantas áreas que há diversas definições para essa expressão, e que realmente é. Porque TI não é só o cara que programa. TI está imerso de todas as coisas, tipo, desde o cara que faz a documentação do software, desde o cara que faz os testes de usuário. Então, muita gente trabalha com TI, então TI é mais como se fosse uma ferramenta em si do que um ramo, uma especialização. Então, para generalizar melhor, o que na verdade é TI? É a área da informação que trata dessa informação, organização e classificação em forma a permitir a tomada de decisão em prol de algum objetivo. Então, o que basicamente nós fazemos? A gente consegue extrair dados, trabalhar, organizar esses dados e, com base nesses dados obtidos, a gente resulta em algum resultado para poder passar para as pessoas. Beleza, mas durante o curso de TI eu sempre pensei em muitas coisas, o pessoal me falava muitas coisas e já escutei de muito como é o profissional de TI e, nossa, era cada coisa que eu escutava. Então, tipo, a realidade de TI é muito diferente do que as outras pessoas pensam.
quando eu comecei a entrar em TI, tipo, meus parentes toda hora falavam: Nossa, Anderson, parabéns, você entrou em TI. Eu tô bem precisando de alguém que conserte impressora. Aí eu ficava, ok, mas não é bem isso. Todo mundo pensa que, tipo, TI, tudo bem que é bem amplo. E o pessoal pensa, pô, faz TI, então mexe com um monte de coisas, sabe, arrumar impressora, sabe arrumar computadores. E, de certo modo, essas pessoas não estão erradas. Porque a gente, sim, a gente vê a parte de hardware da informática, a gente vê as peças que tem dentro do computador, a gente vê como funciona por trás da máquina, mas em si, essa não é a nossa ênfase. No caso, a gente meio que trabalha mais com software. Então, de certo modo, a gente não vê tanto isso. Mas, enfim, eu preciso saber programar para entrar em TI, isso eu já escutei muito também, o pessoal calouro entrando, mas uma coisa que eu gosto de dizer é que, tipo, essa resposta é sim e não ao mesmo tempo, porque se você parar para pensar, se você pode sim não saber nada de programação e entrar no curso de bacharelado em TI, porque meio que no próprio curso, na graduação, eles nivelam bastante você, eles se ensinam desde a lógica básica até inúmeras outras linguagens de programação. Então, sim, necessariamente você não precisa saber programar para entrar em TI. Porém, eu não aconselharia, porque do mesmo modo que você quer entrar em TI sem saber programar, é como se você quisesse entrar em algum curso sem saber como é que é o curso. A gente, eu não aconselharia isso, mas claro, você pode entrar em TI pensando tipo, poxa, eu sei os profissionais como eles atuam, eu sei como é que é o universo de TI, eu sei quais são as tecnologias, eu só não sei realmente programar. Então, tudo bem, você consegue realmente fazer isso. Eles nivelam legal o pessoal, principalmente pelo módulo básico, mas isso já é assunto mais para frente. Bem, outra coisa que eu escuto muito é se eu preciso saber de todas as linguagens de programação, tipo, ter aquele leque enorme de várias linguagens e, poxa, por onde começar? Eu preciso saber tudo isso, quantas tecnologias, e realmente, de início bate até um pânico, porque é tanta coisa, boy, que você pode ver em TI, que você fica meio que sem norte. Mas a resposta disso é não, você não precisa saber tudo de TI. Sinceramente, TI você precisa só conhecer, saber que existe. Mas ter esse domínio de todas as linguagens, de todas as ferramentas, não é necessário, porque, como eu tinha falado antes, TI é mais como se fosse uma ferramenta, a programação em si é mais como se fosse uma ferramenta. E assim como uma caixa de ferramenta, cada peça, cada ferramenta precisa ser usada numa função específica. Então, é mais ou menos isso com a linguagem. Cada linguagem é mais apropriada para uma atividade específica ou para um problema específico. Então, não necessariamente você precisa saber de tudo, mas é importante, assim, é legal que você tenha conhecimento de certas linguagens ou como é que está a tecnologia no mundo atual. E outra coisa também que eu escuto muito é tipo, nossa, em TI, nossa, vocês veem muita matemática, ou nossa, precisa ser muito crânio em matemática para saber programar. E, sinceramente, não. TI, tudo bem que TI, a grade dele da graduação é bastante, tipo, metade eu considero programação e metade matemática. Mas a matemática que a gente vê, que a gente usa em si, a gente estuda matemática para poder otimizar nossos códigos. Então, meio que a gente vê tudo isso só para poder implementar ainda melhor na computação. Então, até, por exemplo, eu não gosto realmente muito de matemática, mas eu gosto tanto de programação, tipo, eu acho tão legal tudo que eu posso fazer com ela, que meio que aprender matemática é como se fosse algo só para eu poder, tipo, saber, caramba, legal essa função em matemática, legal, como é que eu posso implementar isso como se fosse um código, entende? Ou, poxa, como é que eu posso ver como é que isso funciona só que na programação, entende? Ou como é que eu posso usar isso ao meu favor? Então, é muito legal isso da programação, você poder já implementar tudo que você vê em teoria e pôr em prática, entende? E outra coisa, muita gente pensa que tipo só tem matérias de exatas em TI e que eu não vou mentir, realmente, tem bastante matérias de exatas. Mas
se tu parar para pensar, também existem muitas outras matérias que não são de exatas, são bem de humanas. Por exemplo, a gente estuda bastante interface de usuário, experiência de usuário, tem e principalmente no módulo básico, a gente aprende a meio que o curso nivela todos nós para um mesmo patamar de conhecimento, ou seja, eles nivelam português, inglês, sociologia até, tipo, a gente paga uma matéria chamada TIS, então, para mostrar para a gente logo no início do curso que, tipo, pô, é a gente que programa, a gente não programa para nós, a gente programa para os outros. Então, meio que a gente tem que ter quase como se fosse o dobro de empatia para poder sanar a dúvida, o problema da outra pessoa. Porque a gente não vai estar lá presente para poder ajudar. A gente tem que passar a nossa solução para elas. E é bem essa coisa de tipo de pessoa para pessoa. Então, meio que não, o pessoal de TI não é um povo que tipo, pô, aqui é só programação ou esquece a humanidade. Não, a gente realmente se preocupa bastante pela parte da interface de usuário. Então é isso. Eu falei muito sobre mim, como é que é TI, mas é como eu tinha falado antes, eu não preciso saber programar para poder entrar no curso. Então, qual é o mínimo de conhecimento que eu acho necessário, na minha visão, para você saber que gosta de TI? Cara, se você gosta de resolver problemas, você, tipo, tem essa necessidade de, tipo, pô, ver algo de errado, tentar ver como é que funciona, você sempre procura padrões e resolver os problemas em passos, que é sempre mais fácil. Mas você já tem isso dentro de si, de tipo, poxa, eu sei como resolver esse problema, mas bora separar ele em partes para tentar resolver. E você gosta de criar e inventar coisas, seja ela tipo desenhos, projetos. Então, parabéns, você é uma futura pessoa apta a entrar no curso de TI. Porque, sendo sincero, a programação é é o de menos, é como eu falei antes, é mais uma ferramenta para a gente poder usar em prol de um sucesso maior, de tipo poder solucionar outros problemas. Mas afinal, por que, né? Tipo, a escolha do curso BTI? Por que alguém iria fazer esse curso? Eu coloquei BTI porque é muito comum, tipo, eu tô no curso e falam bacharelado em tecnologia da informação. Mas enfim, é, TI é um mercado que, tipo, sendo sincero assim, quando eu vejo, não tem muita falta. É um mercado na qual toda hora tem uma startup abrindo, toda hora tem gente inovando, criando novas tecnologias e toda hora realmente você tem que aprender, toda hora você está lá estudando, toda hora você está pondo em prática, toda hora tem gente precisando de gente como a gente, profissionais de TI qualificados para poder sanar dúvidas, sanar problemas, resolver dificuldades, e nem sempre a gente precisa criar a roda do zero. Em TI, a gente meio que vê muito como poder ajudar outras pessoas, meio que como melhorar as coisas que já existem também. Então, é até um privilégio que a gente tem de tipo, não ter que criar nada do zero. Já existe muita coisa implementada e a comunidade de TI é, sinceramente, muito boa em relação a compartilhamento de ideias, ajuda, feedbacks. Então, sinceramente, TI é um mercado muito interessante. E falando mais sobre o diferencial na área do mercado, cara, é aquela coisa, como eu falei antes, TI está muito presente no dia a dia. E já que TI é uma ferramenta, a programação em si é uma ferramenta, então é como se você tivesse mais algo a mais para apresentar. Seja em uma entrevista, seja ele no portfólio, porque, boy, como é que eu posso dizer? Até no Excel a gente vê, a gente tem como programar, então pode parecer besta esse exemplo, mas eu gosto de citar ele porque, tipo, você pensa que as pessoas pensam que, tipo, poxa, TI, programação é algo muito distante da gente, mas não, é algo que é algo palpável que na qual você pode utilizar para melhorar o seu portfólio. Você vai ser um destaque a mais se você souber programação. E eu acredito que daqui para frente, boy, muita gente vai se beneficiar com isso. E esse terceiro tópico é mais uma visão pessoal minha, que criar código é algo mágico, mesmo que às vezes não funciona. Porque é como se fosse uma criança que a gente cria, tá ligado? É algo, um projeto nosso, é algo que a gente fez com as nossas próprias mãos.
E assim como toda criança, às vezes o código tem um comportamento que você não espera, mas é o que você aprende com o tempo, que tipo, poxa, eu não esperava que eu conseguisse fazer isso, eu não esperava que isso fosse ocorrer se eu fizesse tal coisa. Então, por muitas vezes você se depara com muitas surpresas que no decorrer da programação você pensa, caraca, principalmente quando você finaliza um projeto, você pensa, caramba, eu criei isso, tá ligado? Então, é, é sinceramente algo que você, tipo, leva pra frente pela vida toda e, tipo, não é só no início do curso, entende? É algo que vocês, caso queiram entrar no curso de TI, vocês vão sempre se admirar, sempre se maravilhar com novas tecnologias, porque sempre está surgindo coisa nova, sempre tem gente criando projetos novos. Então é algo tipo que não perde o ar da graça, tipo a magia em si do curso. E o último tópico também é uma coisa também pessoal, que sendo sincero mesmo, é um grande privilégio a gente estudar TI, porque com o notebook e um acesso à internet, a gente já pode começar a programar. E eu não digo, tipo, ter um notebook de última linha ou ter uma placa gráfica. Não, um notebook modesto até, tipo, o meu é um notebook simples e eu já posso fazer muita coisa. E você pode fazer muitas coisas. Tipo, é algo, tipo, é um privilégio que nós temos, nós, pessoal do mundo de TI. Porque tem muitos outros cursos que você vê que tem, pô, você precisa de ter um laboratório, você precisa ter ferramentas e não usar. É um privilégio. Sinceramente, tipo, é algo que. Quem diria que você pode já trabalhar, já ver no mercado, você pode fazer até home office, pô, na sua casa, trabalhar com seu notebook, em qualquer parte do mundo. Não sei, mas pra mim, essa é a magia de TI, essa é a magia de programar. Então, pois bem, né? Tipo, eu falei que TI a gente pode programar, eu falei que você não precisa saber programar, você tem as ferramentas necessárias, tem vários cursos online, tem várias plataformas, o YouTube mesmo tem muitas coisas que você pode aprender, mas bate aquela insegurança realmente quando você está no início do curso, ou até mesmo antes do curso, você pensa, caramba, boy, como eu posso iniciar nessa carreira? Como é que eu posso estudar mais em relação ao curso? Tipo, eu quero aprender programação, mas não sei por onde começar, qual plataforma eu uso. E uma das primeiras crenças que eu queria quebrar logo de início é, independente da ferramenta que você for usar, independente do sistema operacional que você for usar, independente até da linguagem que você for querer usar, você vai ser um programador exemplar. Não existe essa de tipo, poxa, se você não programa no terminal, você não é um programador. Se você usa Linux, você é melhor. Tipo, sendo sincero mesmo, eu já trabalhei em empresas, eu já vi muita gente utilizando tantas coisas diferentes, programando de tantas maneiras diferentes, que, tipo, sendo sincero, não importa como você programa, mas, tipo, o quanto você programa, tipo, o quão bem você programa. É como uma frase que eu sempre escuto, o melhor escritor não é aquele que, tipo, escreve bem ou escreve correto, mas é aquele que consegue passar melhor a ideia. Então, em TI, você não é um melhor programador se você souber de tudo, mas se você conseguir resolver um problema, você é o melhor programador. Então, é isso. Eu coloquei alguns ícones de linguagens, de programas, de softwares, de sistemas operacionais, porque eu queria dar minha humilde opinião, já que eu já mexi com diversas ferramentas, para dar uma dica de caso você queira começar, mesmo você estando fora do curso, ou até mesmo para quem já está dentro do curso, no primeiro, segundo semestre, isso é muito importante, de por onde eu começo. Bem, o que eu já aconselho é tipo, boy, se você estiver usando Linux ou Windows, sendo sincero, você pode começar por qualquer um desses, ou Mac também. Porque, como é que eu posso dizer? Independente de onde você programa, opa, dá para seguir carreira de programação de jogos. Eu vou responder isso daqui a pouco, tudo bem? No final da palestra, da apresentação, eu vou responder. Mas, pronto. Hum, Em relação a onde você programa, tipo, em qual sistema operacional?
Sendo sincero, você pode programar em qualquer um deles, mas se você está mexendo no Linux, eu não vou mentir, você vai ter um. Se você já for mais familiarizado com Linux, você vai ter uma crescente. Você vai aprender as coisas um pouco mais rápido, porque, querendo ou não, o Linux é muito. Eu gosto de dizer que ele é meio bruto, porque você mexe logo no core da coisa. Tipo, você já vai mexendo logo no terminal, e muitas vezes você vai usar esses atalhos de terminais para os seus códigos. Tipo, eles vão rodar com isso. Então, querendo ou não, você vai ver um pouco mais, mas não é aquela coisa de tipo, se você estiver programando em um Windows, você é menos. Não. Pelo contrário, tipo, você vai até ter uma dificuldade a mais, vai pensar maior para poder programar. E agora, já que você já mostrei como a plataforma é, tipo, em qual sistema operacional, muita gente fala, tipo, poxa, Anderson, e qual programa você utiliza para programar? Tipo, e sendo sincero, isso vai de cada um pro seu gosto, porque e cada linguagem que você vai usar. Porque, poxa, eu me lembro que das primeiras vezes que eu aprendi a programar foi no bloco de notas e no papel também. Então, você pode literalmente programar em qualquer coisa. Mas o que eu, Anderson, pessoalmente aconselho. Se você estiver iniciando, você não precisa ter um programa, um software robusto, tá ligado? Para poder criar já suas primeiras linhas de código. Se você tiver um Notepad++ ou Sublime, nossa, isso facilita muito o início da programação, porque são programas super leves, quase todos os computadores rodam em quase todas as plataformas, então é meio que já um grande atalho que você pode fazer, pois eles meio que já, quando eles se identificam com a linguagem que você está usando, eles já identram tudo, eles já meio que fica como se fosse codificado, eles têm autocomplete, tipo, eles completam autocomplete, que eu quis dizer, as, as coisas que você está programando. Então, nossa, não que os outros não tenham, por exemplo, o Visual Studio, o Visual Studio Code, eles também têm tudo isso, mas também eles têm muito mais. Mas é aquela coisa, você vai usar um tiro de bazuca para matar uma formiga. Então, se você não for usar tanta coisa assim, tanta ferramenta para pesar o seu computador, eu sinceramente não aconselho muito, mas se é um programa, um software robusto, ele é. Tudo que você quiser fazer nele, você não vai precisar instalar coisas de terceiros. Já vai ter tudo lá para você. Então, de qualquer forma, qualquer plataforma que você for usar para programar é uma plataforma boa, contanto que você tenha afinidade com ela. E em relação à linguagem de programação, é, tudo aqui que eu estou dizendo é opinião minha, claro, mas muita gente fala para começar estudando Portugal, porque Portugal ele é em português e você, querendo ou não, tem familiaridade já com a própria linguagem, tipo português com português, mas sendo sincero mesmo, eu não aconselharia, porque querendo ou não, todas as outras linguagens é inglês. Querendo ou não, você vai ter que estudar inglês. Eu pessoalmente não gosto de inglês e vejo as coisas em inglês. Então, você vai ter tipo mais afinidade já aprendendo as coisas já em inglês, mesmo você não sabendo o significado de tal palavra. É como se tipo eu sei para que essa palavra usa, mas eu não sei o que significa. Muitas vezes eu fazia isso na programação porque você não precisa saber tudo de inglês. E fora que tipo, tudo bem, tem muita coisa que você pode usar, que você pode traduzir, mas é como se fosse tipo, você vai aprender português, tipo, a linguagem em português, tudo bem, eu não estou falando da lógica, eu estou falando mais da questão de if, linguagens condicionais, linguagem de repetições que você vai aprender em português para depois aprender em inglês. Então, é uma parada que, tipo, para não perder tempo, ou poupar trabalho, ou não ter que aprender do zero de novo, eu aconselharia você já aprender em inglês. E quais, então, linguagens, caso eu queira começar? Cara, é algo tão. A programação contempla tantas áreas que, tipo, escolher uma é muito difícil. Então, o que eu gosto de dizer é para cada situação você vai escolher uma linguagem específica. Por exemplo, se caso você queira aprender a programar do zero, mas você não quer ligar muito para a tipagem das variáveis, você não quer ligar muito para a estrutura da ordem das coisas, você não quer ligar muito em escrever muito realmente, você só quer ter uma ideia e colocar, pôr em prática e programar, eu aconselharia Python. Python, por que pareça, é uma comunidade bastante legal. Tipo, a linguagem em si é uma linguagem muito simples. Então, é algo que tipo, você já escreve poucas linhas e já tem grandes resultados. Na qual você não se preocupa muito com.
A indentação. Tá, tudo bem, você tem que se preocupar um pouco com a indentação, mas tipo, você não se preocupa tipo, em fechar e abrir parágrafos, você não se preocupa em a tipagem das variáveis, você não se preocupa muito no geral. Tipo, você escreve pouco, então você vai ter como errar menos, principalmente para quem está começando. E fora que tem muito exemplo de Python na web, tipo, não tô falando só de Python, tem gente que faz Python até para criação de página web que eu fico, caramba, boy. Incrível, realmente, com Python dá para fazer muita coisa. Mas é aquilo, nem tudo você faz com Python. Tipo, Python é bom, mas tem outras linguagens que podem sair melhor. Agora, se você quer aprender bastante em relação a. Não, eu quero aprender no sentido de. Eu quero estar por dentro de como funcionam as coisas, eu quero estar por dentro de como fazer uma boa estrutura de código, como ter uma boa documentação, tipo, isso é muito importante, principalmente eu aconselharia quem estudar já começar a ver como é a estrutura da programação. Eu aconselharia estudar tanto as linguagens C, tipo C e C++, principalmente, quanto Java. Porque essas linguagens, por mais que sejam mais antigas, mas tem muito mais bibliotecas para elas e muito mais tutoriais. Então, você aprende bastante, você tem uma gama de tutoriais para poder ver. E essas linguagens, querendo ou não, puxa vocês um pouco mais para parte da teoria. Tipo, vocês têm que fazer uma boa documentação para algumas coisas funcionarem. Tipo, são linguagens na qual você tem que setar o tipo da variável, você tem que definir certas coisas que, tipo, em Python, por exemplo, você não precisa, é opcional. Mas que, em minha opinião, eu acho que é bom para começar para quem quer já aprender a como funcionam as coisas. E caso você queira estar usando, sei lá, programação para criação de página web, quem gosta de, é, sei lá, quer criar o Facebook 2, por exemplo, eu aconselharia ver HTML, CSS e JavaScript, os três de uma vez, porque você pode estar pensando, caramba, Anderson, tudo isso, mas é porque cada uma vai servir para uma coisa. Por exemplo, o HTML é mais para organização do texto, o CSS é mais para questão de layout, design, e o JavaScript é mais como se fosse a programação em si, a mágica da coisa, é o que faz a página estática funcionar. Então, para quem quiser começar a ver página web, quem já tem, já sabe o nicho específico que quer, então programação web, tipo, já começaria vendo JavaScript. E claro, eu não vou dizer de todas as linguagens, como por exemplo, eu coloquei R ali porque é, tem muitas linguagens e tem muitas ferramentas, tem diversas outras coisas que, tipo, eu acho que não vai caber em uma apresentação só. Então é isso, Anderson. Beleza, eu falei quem eu era, eu falei como é que é TI, eu falei as linguagens, os códigos, mas como é que é na universidade? Bem, na universidade você tem duas escolhas. Você tem licenciatura e bacharelado. Tipo, eu acho que na universidade, na UFRN, se eu não me engano, não tem licenciatura, só tem bacharelado. Mas tem outras universidades que também têm licenciatura. Mas você deve estar pensando, poxa, Anderson, se eu não me engano, a graduação você é em três nichos, certo? Tipo, é licenciatura, bacharelado e tem, como é que é o nome do terceiro? Tecnólogo. E aí que tá. Não existe área de tecnólogo no mundo da TI, pelo menos pelo que eu vi. Mas tem um curso que ele é muito bom, ele é muito completo, que é o TADS, que é Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E nesse curso, eu gosto, sem, sendo sincero mesmo, era a minha segunda opção de curso, porque na área de licenciatura, a gente vê muito a parte da educação da programação para estudantes. Na área do bacharel, a gente estuda para ser cientista mesmo. A gente pega a programação para resolver problemas científicos, fazer artigo científico. E já na área de tecnólogo, de TADES, a gente vê muito a parte de pegar a programação e já pôr em prática ela em seja projetos, seja trabalho afora. Então é algo que tipo, eu gosto porque é muita mão na massa, entende? Não que nos outros cursos, nas outras graduações não tenham isso, tipo no bacharel ou licenciatura, mas é porque TADES ele realmente é mais para isso. Não e também tipo, claro, também a gente faz projetos em licenciatura, a gente faz projetos em bacharel, mas é é outra coisa, entende? Tipo,
Eu sinto que TADS ele puxa mais para essa área. Então é isso. Como funciona mais ou menos a, a grade curricular do bacharel em TI? Primeiramente, a gente tem esse nivelamento, tipo, como eu tinha falado antes, a gente aprende o módulo básico, na qual a gente nivela todas essas informações, todos os conhecimentos, seja português, inglês, programação. Então, querendo ou não, por isso que eu falei, programar para entrar em TI. Porque lá a gente aprende toda a lógica por cima, tipo, toda a lógica básica para poder implementar. Tanto é que, tipo, as primeiras matérias de programação não são programação em si, são de lógica. Então, é muito bom isso, porque você se sente mais amparado. E completando o módulo básico, a gente tem 3 ênfases, por assim dizer. Claro, isso vai depender de universidade para universidade, mas na que eu faço, a gente separa em engenharia de desenvolvimento de software, que é o cara mais que estuda o processo e ciclo de vida do software, metodologias de análise, codificação, verificação e validação de código, testes de manutenção, garantia de qualidade de software e dentre outras coisas. O que eu gosto da parte de desenvolvimento de software, de engenharia de desenvolvimento de software, é porque lá você vai aprender um pouco de tudo para poder gerenciar sua própria equipe. Então, querendo ou não, é uma área bem ampla mesmo. Então, quem quiser já ter uma ideia para uma startup, já tem um projeto, já uma ideia bem definida, você já quiser fazer uma empresa mesmo, então o que eu aconselharia é uma engenharia de desenvolvimento de software, porque lá você vai saber como ministrar pessoas, como lidar com um grupo grande de pessoas, como gerenciar projetos de programação. E, claro, criar toda a documentação por si só. Já a área de ciência da computação é uma área bem mais teórica, vamos dizer assim, porque a gente estuda mais algoritmos e a eficiência deles, tipo, como otimizar é, tal programa. E isso é legal porque realmente a gente não precisa inventar a roda do zero. Nós que somos programadores, a gente pode simplesmente melhorar um problema já existente, tipo, uma solução já existente. Computação gráfica a gente vê muito também, ciência da computação, inteligência artificial, quem gosta também vai adorar isso. E redes de computadores. Então, como é que eu posso dizer? A ciência da computação é mais essa área que puxa mais no pé do estudo de, de novas ciências para implementar elas como programação. E por fim, mas não menos importante, a ênfase livre, ela, por mais que seja uma parada que tipo, você está pensando, poxa, Anderson, ênfase livre, tipo, caramba, eu posso escolher uma ênfase, mas quem optaria por ênfase livre? Não é bem assim. Eu, sinceramente, acho ênfase livre uma ênfase incrível. É aquela pessoa que, tipo, poxa, eu estou em dúvida em engenharia de desenvolvimento de software ou ciência da computação. Então, por que não os dois, né? Tipo, essa pessoa meio que aproveita o melhor dos dois mundos. Porque vai poder pagar tantas as matérias de engenharia de desenvolvimento de software quanto ciência da computação. Então, é muito bom para aquela pessoa que, tipo, poxa, eu gosto de ciência da computação, mas é tanta matéria obrigatória, tá ligado? Então, você pode optar por ênfase livre para poder pagar só isso que você quer e já ir para o mercado de trabalho. Então, é aquela coisa de tipo, poxa, eu não preciso aprender tudo. Você pode simplesmente só escolher o que quer aprender. E agora, puxando mais para a área de conhecimento, essa área de conhecimento é interessante porque, como é que eu posso dizer? O curso ele é dividido entre módulo básico e a ênfase, e dividido também a área de conhecimento. A área de conhecimento é as matérias optativas que você paga no decorrer do curso. Então, dependendo da quais matérias você pagar como optativa, você pode meio que escolher uma área de conhecimento que você é como se fosse uma especialização, vamos dizer assim, que você pode se aprofundar mais. Então, dessas áreas de conhecimento, você pode aprender informática educacional. Quem é que estava em dúvida, eu espero que com isso eu vou responder, mas mais para frente eu posso sanar melhor a dúvida, que é na informática educacional você vai ver mais matérias de desenvolvimento de software educativo, materiais didáticos, elaboração de projeto envolvendo informática e educação, e dentre outras matérias.
a respeito. Então, é um curso muito legal para quem já sabe que, sei lá, já quer trabalhar com educação, criação de material didático. Então, é legal você ter isso na própria universidade. Já a bioinformática, eita, já a bioinformática é como eu falei, o que é interessante. A bioinformática meio que se apropriou da programação em si e criou um novo ramo, que é a bioinformática, porque, como eu falei, a programação é mais como se fosse uma ferramenta do que uma, uma especialização em si. Então, a bioinformática você trata mais em relação à utilização da programação em tecnologia de sequenciamento de DNA, tratamento de dados, desenvolver programas para, por exemplo, identificar genes, é, prever configuração tridimensionais de proteínas. Então, tipo, quem gosta de programação e ama ciência também, ama biologia, eu sinto que, sinceramente, essa escolha é certa para você. Já sistema da informação e gestão é mais para quem gosta de fazer projetos, construção, manutenção, modernização, gerenciamento de sistemas, é, gestão de processo de negócio, gerenciamento e monitoramento de análise de informação. É mais aquela pessoa que gosta de, tipo, já tem uma ideia definida, quer já fazer uma startup, então você vai querer ou não pegar matérias optativas para gerenciamento de pessoas mesmo e de projetos grandes. Então, é uma área que, na minha opinião, engloba bastante. Já a internet das coisas, famosos IoT, você vai ver bastante automação residencial e automação empresarial também. E vai conseguir aprender a mexer em prototipação de placas, você vai ver provavelmente Raspberry Pi, Arduino, você vai conseguir analisar os dados gerados pelos sensores de IoT e poder trabalhar com eles. Então, é uma área que, sinceramente, é incrível a internet das coisas e só tende a crescer. Já a área de desenvolvimento de jogos digitais, se eu não me engano, tinha uma dúvida que passou aqui, se eu não pude responder. Espero que eu responda qualquer coisa no final. Eu eu irei responder novamente. É que na área de produção de jogos digitais, sinceramente, você vai aprender muita coisa. Você não vai só aprender a programar. Você vai aprender a criação de game design e level design. É, pronto, mais pra frente eu vou falar do mercado aqui de Natal. Mas em jogos digitais você vai aprender a roteirização e narrativas de jogos, edição de áudio, de trilha sonora, você vai ver desenho, modelagem, animação, automação de personagens, projeto de construção de interface gráfica, programação e execução de gameplay, programação de modelos físicos, gerenciamento de projetos em equipes multidisciplinares, programas com motores de jogos, enfim, tipo, é muita coisa, é um curso, é uma área bem completa, por assim dizer, porque a gente pensa que, tipo, poxa, será que eu vou ser só aquele cara que programa? Eu quero criar jogos, mas não necessariamente, tipo, programar em si. Então, essa área de atuação, de conhecimento, você vai ter uma gama e infinidade, assim, de conhecimento para poder aplicar o que você quer. E se especializar mais na área que você vai querer de desenvolvimento de jogos. Então, é isso. Claro que o que eu falei antes muda de universidade para universidade, mas é, no geral, é assim que onde eu tô funciona. E em relação à bolsa estática, eu tô vendo muita gente falando sobre quanto cada um ganha. Eu vou falar mais de experiências minhas mesmo. Eu já trabalhei em bolsas e estágios, só não tive empregos, mas eu já participei de muitas entrevistas de emprego. E como é que eu posso dizer? Na bolsa, sendo sincero, assim, eu vejo muito mais para a área de manutenção mesmo. Às vezes eu ia para entrevistas e quando eu percebia, quando alguém queria alguém da área de TI, na verdade era mais da área de manutenção. Então, bolsa também é um pouco difícil de achar, porque é também bastante concorrido bolsa, querendo ou não. E mas também é algo mais leve, sendo sincero. É algo tipo, poxa, a gente precisa de alguém para gerenciar a nossa página. Então, querendo ou não, você só vai colocar as notícias do dia, ou a gente precisa só de alguém para arrumar a nossa área de redes, ou gerenciar aqui nossos sites. Então, é algo mais leve, mas que eu, sinceramente, acho difícil de achar. Eu tive dificuldades, pelo menos. Já em relação a estágio, por incrível que pareça, tem bastante vaga para programador. E os programadores
como é que eu posso dizer? Você já aplica muito conhecimento que você aprende bolsas no exterior. Por favor, deixa isso marcado que daqui a pouco eu respondo. Mas na área de estágios, você vê muito. Como é que eu posso dizer? Você aprende muito na graduação e você já tem a oportunidade de pôr em prática. E por mais que possa ser um pouco mais tenso, digamos assim, porque você está trabalhando dentro de uma empresa de verdade, lá a própria empresa, pelo menos as que eu participei, que eu já trabalhei em estágios, elas não focam no seu rendimento, elas focam no seu aprendizado, porque é isso que o estágio serve. Porque querendo ou não, você vai precisar de horas, mas tipo, você tá lá mais para aprender. Tipo, se você quiser aprender, querer colocar as coisas em prática, saber como é que funciona realmente dentro de uma empresa a programação, então, tipo, fazer estágio, na minha opinião, é uma excelente ideia. Sendo sincero, tipo, mas só uma adendo aqui, você vai ter que aprender a conciliar realmente o estudo da graduação com o estágio, porque querendo ou não, não é porque é um estágio que vai ser de boa, é um pouco mais puxado que a bolsa. Então, mais para frente eu vou falar da média salarial. Querendo ou não, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Pelo menos eu tive um pouco de dificuldade no início, porque conciliar a universidade com o estágio. Então, como é que eu posso dizer? E o que é bom, mas é ruim por um certo modo, é porque a graduação, o bacharel em tecnologia de informação, é. Como é que é o nome? É integral. Você pode optar para colocar só de noite, mas em tese, se você colocar para manhã ou tarde, ele é integral. Você paga matérias de manhã e matérias de tarde. Então, eu já tive muitas dificuldades porque eu escolhi colocar integral, então tinha que colocar ou tudo para manhã ou tudo para tarde. Aí tinha matérias que só tinha de manhã, ou tinha matérias que só tinha à tarde. Então, você vai ter que aprender a conciliar seus horários melhor para poder, caso queira, fazer estágio. E em relação a empregos, cara, eu já fui para muitas vagas de emprego, mas infelizmente é aquela coisa. Se você se garantir mesmo, se você achar que tipo já tem um domínio forte em relação à programação e conciliação de horários, coisa que não é muito meu forte, você vai se sentir muito privilegiado para trabalhar, realmente ter um emprego e ao mesmo tempo terminar sua graduação, porque é como se fosse tipo você já vai terminar a graduação já com um emprego garantido, vamos dizer assim. Então, é algo incrível. Eu já vi muita gente também que fez estágio e quando terminou o estágio já trabalhou como empregado de uma empresa. Então, é, é algo, tipo, muito legal isso. E é algo que tem muita vaga, estágio e emprego. Porque tem várias universidades que tem várias incubadoras e dessas incubadoras o pessoal contrata mesmo, tipo, estagiários, empregados, para poder ajudar nas startups, nas mini empresas. Então, é uma área que, tipo, ao meu ver, só tende a crescer. Tipo, todo mundo quer ter sua página na web, todo mundo quer ter um aplicativo diferenciado na Play Store. Então, querendo ou não, você vai ver muita coisa, você vai aprender muita coisa, você vai pôr em prática bastante coisa. Então, essas são as minhas opiniões a respeito de bolsas, estágios e empregos. E sobre o salário, é, é como eu falei antes, tipo, existem muitas áreas da programação, existem muitas coisas que a gente vê. É, não querendo dar uma de tipo pesquisa na Google, mas é algo tipo, poxa, é, é difícil para mim poder dizer o quanto cada um ganha, porque é muita área que você pode se especializar, é muita coisa que você pode fazer, até mesmo tipo, e depende muito de cada empresa. Eu já, por exemplo, eu como bolsista, eu já ganhei a partir de 300, 400 reais. Quando eu fui estagiário, eu já ganhei desde 500 até 800 reais, eu já vi vaga de 800. Pode ter vaga com mais? Com certeza pode ter, mas aí que tá. Eu não tenho especialização para dizer sobre isso, entende? E em relação a emprego, nossa, eu já vi pessoal ganhando de um salário mínimo e meio para cima. Então, ou mais até, tipo, um salário e meio é tipo quando você começa mesmo na empresa. Então, é algo que tipo vai depender muito da sua área, vai depender muito do que você vai querer fazer, vai depender muito da sua ênfase, vai depender muito da empresa que você vai estar, vai depender de muitos fatores. Então, eu não me sinto a pessoa responsável para dizer isso a você. E fora que, tipo, eu não sinto
à vontade em falar em relação a preços, porque, sendo sincero mesmo, se você estiver fazendo, você estiver programando, estiver achando prazeroso isso, se você gostar do seu curso, da sua graduação, o salário meio que vai ser bônus só. Então, você só tende a ganhar. Sendo sincero, quem gosta de programar não vai se preocupar com salários, sendo sincero mesmo. E então é isso. Essa foi a minha palestra de tecnologia da informação. É, qualquer coisa eu vou ficar aqui para responder as dúvidas que ficaram. Espero ter sanado bastante algumas em relação à apresentação. Deixa eu só ver aqui as dúvidas que ficou. Legal o curso. Pô, muito obrigado, pessoal, que vocês gostaram da apresentação. É, como está o mercado aqui em Natal? As vagas, né? Tipo, sim, outra coisa. Bolsa no exterior, home office. É um assunto bem delicado, porque, sendo sincero, eu tenho muita insegurança. Então, eu nunca fiz Não, minto, home office eu fiz, mas eu não fiz, por exemplo, freelancer. Por exemplo, eu mesmo, eu tô fazendo estágio em home office, porque por conta da situação que a gente está passando, então eu sinto que, tipo, não mudou muito. Claro, eu tenho que conciliar o horário que eu passo aqui em casa, minha rotina de vivência mesmo aqui de casa, as coisas que eu faço aqui em casa, tipo, lavar louça, arrumar a casa no geral, fazer comida, e conciliar isso com o estágio. Então, sim, tem bastante vaga aqui em Natal. Eu já participei de muitas empresas, tipo, eu já. Nossa, eu já fiz centenas de entrevistas, então tem muita vaga mesmo. Querendo ou não, você vai encontrar o seu nicho específico, a área de atuação que você vai querer fazer. E em relação ao home office, bate sim um pouco daquela insegurança no início que você está começando a fazer o seu trabalho na sua própria no seu próprio computador, no seu próprio ambiente de vivência. Porque, querendo ou não, você sente um pouco daquele incômodo inicial de tipo, caramba, será que eu tô fazendo correto? Será que eu tô indo bem? Mas é questão de tempo. Tipo, você vai aprender a como conciliar seus horários, vai aprender como conciliar seu trabalho. Você, querendo ou não, você tem o seu horário estipulado para trabalhar, então você não tem que, tipo, poxa, acabou meu horário, mas falta só isso para eu terminar de programar. Você vai ter que conciliar. É questão de tempo, realmente, de prática. E querendo ou não, em relação a freelancer, cara, é aquela coisa que eu falei. Você tem que se garantir muito na área que você está fazendo, porque você não está trabalhando por conhecimento já. Você já está trabalhando para alguém que está esperando um resultado seu. Então, você vai encontrar gente que, sinceramente, não entende o valor de um bom programa, de uma boa interface intuitiva. Vai ter gente que vai saber valorizar isso, felizmente. Vai ter gente que vai opinar melhor, vai dar uma opinião construtiva a respeito do seu trabalho. Então, querendo ou não, é uma coisa que você pode até fazer durante a quarentena também. Tipo, trabalhar como freelancer, claro. É, tenha domínio das suas ferramentas para não bater aquela insegurança, que comigo sempre bate. E em relação, bora ver, é, média salarial, faça suas perguntas, pessoal. Pronto. Realmente, pessoal, a hora de fazer perguntas é agora. Porque eu acho que, querendo ou não, acho que eu já respondi até algumas que durante a apresentação e agora no final. Mas quem quiser, eu ainda estou por aqui. Caso queiram falar comigo, meu e-mail é andersonptsn, P de pato, T de torre, S de sapo, N de navio, @yahoo.com.br. Qualquer dúvida que ficarem, podem falar comigo. Qual a interação do profissional de TI com outras profissões? Pô, essa dúvida foi interessante, boy. Pera, é porque eu não li direito, foi muito rápido. Mas era qual a interação de TI nas outras. Era algo tipo, qual é a área de TI para as outras interações, outras profissões? Enfim, o que eu tô. Como eu posso responder essa pergunta? Como eu falei antes,
a programação em si é mais uma área é mais uma ferramenta que você pode utilizar a seu bem. Então, querendo ou não, você pode programar para utilizar para gerenciamento de dados. Muita gente trabalha com dados. Tanto é que, tipo, o hype das pesquisas é, tipo, machine learning, big data. Então, tipo, querendo ou não, você vai ter que aprender a trabalhar com grande quantidade de dados. E não só em TI, em várias outras áreas, por exemplo, é, biologia, química, enfim. Você vai ter que aprender a como pegar esses dados, abstrair eles, trabalhar com eles e, é, com base nisso, nesse tratamento desses dados, você vai ter que aprender a como. O que você vai querer fazer com isso? Tipo, beleza, você já está com os dados, agora o que, que eu faço com eles? Entende? Tipo, o que, que eu posso prover para a humanidade? Entende? Então é algo que, tipo, você vai poder fazer muitas coisas com a programação, mas é aquela coisa de, tipo, como você vai usar a programação para resolver esses problemas? É mais questão de, tipo, como você vai querer resolver os problemas. A programação é apenas uma ferramenta. Aí cabe a você como utilizar ela. Então é isso, pessoal. Tem mais algumas dúvidas? Bora ver. E é isso. Eu acho que, tipo, sendo sincero, TI é um curso que você vai ver muitas coisas, você vai se apaixonar do início ao fim, você tem uma infinidade de ênfases, matérias que você pode pagar com optativa, tipo, é inúmeras, tipo, você não necessariamente precisa ficar preso a uma grade curricular, você pode pagar várias matérias e aproveitar de cada nicho específico. Pronto, tem uma pergunta que eu vi que era qual a diferença do profissional que usa JavaScript e Java. É, como é que eu posso dizer? O JavaScript, ele é mais voltado para o web, tipo, você, por mais que pareça muito parecido a linguagem, tipo, a palavra Java com JavaScript, mas elas são linguagens totalmente diferentes. Uma você usa mais para programação, análise de dados, desenvolvimento de sistemas, tudo bem que você pode usar JavaScript para web, mas o que eu digo é que o JavaScript você usa realmente na página web. É porque é difícil dizer, mas você vai usar mais para utilização em páginas com HTML, CSS e, sendo sincero, para começar, eu acho interessante você ver um pouco de JavaScript. Por mais que, tipo, Java todo mundo fala, ah, Java é ruim, ou ah, eu tenho medo de Java. Realmente, você escreve bastante em Java, mas é aquela coisa, cara. Java está no mercado há muito tempo. E tem muita gente se especializando muito bem, que paga muito bem também. Então, tem muita biblioteca, tem muita documentação já escrita, tem muita coisa já traduzida também, tem muitos tutoriais na qual que você vai poder aprender bastante vendo Java em si. Mas, sendo sincero, eu aconselharia também começar por JavaScript, porque é aquela coisa, você já pode fazer na sua casa mesmo, fazer uma página web bem simples e já utilizar algumas funções do JavaScript para poder interagir com essa página. É... O que mais? Eu acho que tinha uma dúvida aqui. Por enquanto, sem dúvidas, mas é, como é que eu posso dizer? O curso de TI vocês vão gostar, pessoal. Sério, eu sinto imensamente grato por quem escolhe o TI. Tipo, eu vejo muita gente que às vezes entra em TI e realmente pensa que não é o curso para essas pessoas, o que não é ruim. Tipo, é bom você ver o que você quer para sua vida. Então, TI é mais como se fosse uma área que você vê se você tá mesmo com afinidade para trabalhar com pessoas, principalmente. E outra coisa que o pessoal fala muito, que eu vi uma dúvida agora, é se a gente, pessoal de TI, é muito focado no software em si. E sim, infelizmente a gente vê muito na área da programação, da utilização do software para pessoas, a gente vê pouco, pelo menos no bacharelado de TI, a gente vê pouco as matérias de manutenção, a gente vê. Tinha uma matéria até que eu estava querendo pagar, que era arquitetura de computadores, então
tem matérias que você vai aprender até a configurar, a programar circuitos, processadores, então, mas infelizmente essa não é a ênfase do curso. A gente vê muito mais a relação da programação para como uma ferramenta para um fim de resolução de problemas. A gente principalmente no bacharel, a gente estuda muito mais para ser um cientista de dados, para ser alguém para trabalhar com os dados, tipo, saber como apresentar esses dados, saber como utilizar ao nosso favor, vamos dizer assim. Bem, outra dúvida aqui, talvez vocês possam perguntar. Eu tenho Opa. não é uma dúvida, mas é, qual conselho você daria para alguém que assim acabou de entrar em TI? Qual o principal conselho que você daria para essa pessoa? O principal conselho é não se preocupe, vai dar tudo certo. Porque, nossa, às vezes quando a gente entra em TI e vê um bocado de gente fazendo várias coisas e várias pessoas diferentes, isso é o que é legal do TI. Porque você pensa que tá lá e você acha que todo mundo vai ser, tipo, é, todo mundo vai estar no mesmo nível que você, mas não, tem gente que já está com uma startup, ou tem gente que já está fazendo segunda graduação, e você fica batendo aquela insegurança falando, caramba, será que esse é meu curso certo? Tipo, será que é isso que eu quero fazer da minha vida, entende? Tipo, e que não é assim, tipo, é para você realmente levar o mais calmo possível, até porque, tipo, cada um tem seu tempo. Eu mesmo, tipo, tive bastante receio no início. Pô, essa é uma pergunta importante, como tá a participação feminina no mundo da TI. Graças a Deus está crescendo e eu apoio muito isso, a participação de garotos no mundo da TI. Porque, querendo ou não, é, é um curso que você pensa que, tipo, pô, só vai ter cara. Infelizmente, em sua maioria, tem muito garoto no curso e eu acho importante ter essa visão feminina no curso para até mesmo poder fazer melhor os códigos. Querendo ou não, é, fica mais proveitoso os códigos. Tipo, é um código muito mais bonito, muito mais bem elaborado. Tipo, eu sinto que as garotas, no geral, tipo, elas têm esse cuidado a mais, entende? Eu, pessoalmente, faço meus códigos, às vezes, um pouco troncho. Então, tipo, e nossa, as garotas que estão lá são garotas que realmente estão lá pra fazer acontecer as coisas, entende? São gente que, tipo, eu olho e eu fico admirado, tá ligado? Tipo, como elas conseguem, tipo, elas conseguem fazer muitas coisas. Então, tipo, não é porque você é garoto que você não tem que fazer TI. Pelo contrário, eu incentivo muito a você, que é uma garota, faça TI, boy. Você vai se apaixonar. Tem professoras também no mundo da TI, então, tipo, é incrível. A primeira pessoa a programar para a máquina. Pronto, tinha uma dúvida aqui que, tipo, infelizmente eu passei. Mas assim, tem, tipo, muito. É porque, juro pra você que eu não vi a pergunta agora. Mas era alguma coisa tipo. Ada. Ada, o Opa, Avilace. Ela oi? foi a primeira. A Ada, o Avilace, o Avilace. Foi a primeira pessoa, né, a programar. E era uma Sim, mulher. com certeza. E, tipo, é uma daquelas coisas que, tipo, você. Eu não sei, mas não fica muito aparente pra gente. Mas, tipo, cara, tem muita mulher que já programou no mundo, tá ligado? Muita mulher que já fez muita coisa, tá ligado? E não é porque, tipo. Ah, você não sabe que não existe, tá ligado? Tipo, eu acho que tipo, tem muito disso, de você não tá por dentro e achar que programação é só coisa de garoto, tá ligado? Que é muito estereotipado isso. Tipo, você tem muita mulher que programa muito bom, boy, tipo, muito bem, tá ligado? Então, você vai ver muita gente nesse ramo, você vai se identificar, tem grupo de garotos que programam. Então, nossa, cara, é só questão de procurar que você vai achar, tá ligado? Não é não é algo que não exista, entende? E sendo sincero, boy, eu apoio total a ida de mais garotos. Eu fico feliz até de dizer que, tipo, pelo menos na minha entrada, no meu ano que eu entrei, teve, tipo, os professores elogiaram muito, porque, tipo, caramba, nessa turma tem mais garota do que, tipo, nas outras turmas. Então, é o que eu vejo acontecendo realmente. Eu tô lá, eu vejo mais garotos entrando no curso, e isso me deixa ainda mais feliz, porque meio que faz homogênea melhor a turma, tipo, você tem mais interações, entende? Tipo, é, você não vai ficar sozinha, o que eu quero dizer.
Então, é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode dizer. Ainda temos um pouquinho de tempo. E quero agradecer a todo mundo que está participando, dando perguntas, comentários. Eu agradeço de coração quem pôde participar dessa palestra. E espero eu que tipo, isso influencie na sua escolha. Sendo sincero mesmo, eu quero fazer a diferença para vocês que estão em dúvida no curso e que querem mesmo fazer TI. E eu digo que, tipo, a chance é agora, realmente. Vocês vão gostar do curso, vocês vão se apaixonar pelas tecnologias, vocês vão gostar da área em si. E, cara, só mergulha de cabeça, pessoal. Aproveitem enquanto podem. Então, galera, foi isso. Nosso tempo já acabou, mas eu queria agradecer ao Anderson por ter disponibilizado o tempo dele para vir falar um pouco, né, sobre é, a relação dele com esse curso. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Aqui na nossa organização nós temos Bianca, né, que ela já tirou muitas dúvidas aí com o Anderson. Então, pode ter certeza, Anderson, que você ajudou Bianca, tá? E é isso, obrigada. Agora a gente vai para o nosso intervalo de 15 minutos e depois a gente vai voltar de 4h15 com engenharia têxtil. Espero que vocês fiquem aí.